Pronto. Então, nós vamos começar, né, a trabalhar aí os conceitos básicos de enfermagem gerontológica, onde nós vamos ver alguns conceitos, tá? Conceitos como geriatria, gerontologia, senilidade, senescência, idoso vulnerável, idoso saudável, tá? E daí nós vamos ver que para que a gente trabalhe, a gente entenda esses conceitos, nós temos que entender, né, que existe aquele entrelaçamento do biológico, do psicológico, do social e do econômico com relação ao idoso, tá? Então, nós temos aqui, né, um questionamento, qual a diferença entre gerontologia e geriatria? Aí eu começo falando para vocês a semelhança, tá? A semelhança que nós temos entre geriatria e gerontologia é que ambos trabalham com idosos, certo? A diferença, pessoal, é que a gerontologia, ela trabalha o processo normal do envelhecimento. Já a geriatria, ela trabalha as patologias que esse idoso apresenta, tá? Aí vamos imaginar. Existe uma frase, que eu acho que vocês já escutaram muito, né? Que diz, feliz daquele que se torna velho, né? Que chega à velhice. Velha. Suzy Não Beto é tá pedindo isso? para você aceitar ela. Quem está pedindo? Suzy Beto, que a internet dela caiu. Opa, não está chegando aqui não, o pedido. E ela já... Mas ela está aqui. Aceitou, deu certo. Pronto, o nome dela está aqui na relação. Aí, depois, Suzy Beto, você está por aí? Deu um sinal. Deu certo. Pronto, ótimo. Clélia, Tá? Oi. eu perdi aqui um pouco. A geriatria, ela estuda o envelhecimento com as patologias, é como é? Isso, tá? Com a patologia. A gente vai ver mais na frente, tem uns slides explicando bem direitinho, tá certo? Mas a gerontologia, ela trabalha o processo de envelhecimento. E a geriatria, ela trabalha as patologias, o diagnóstico, o tratamento, tá? E daí, pessoal, voltando à frase, né? Onde se diz que, né, feliz daquele que chega, né, a vida a ser idoso, né? Isso vem a casar, né, com a gerontologia, certo? Todo idoso, e isso ele tem que entender, tá? E isso a família tem que entender que ele passa por um processo de envelhecimento, tá? Onde muitos das mudanças, das alterações biológicas e psicológicas, ele vai sofrer, tá? Então, não adianta, por muitas vezes, né, ele estar reclamando de dores, de tonturas, se ele não tem um problema patológico, tá? Porque isso faz parte do processo de envelhecimento, tá? Isso ele tem que entender. Aí eu trago muito, né, sempre que eu estou dando, né, esse conteúdo aí, eu me lembro muito da minha mãe, né? Minha mãe, hoje ela tem 75 anos, tem vários problemas ósseos, mas ela sempre reclamava, né? Sempre reclamando de dores, de dores, de dores, né? De tonturas, né? E ela não tem, tirando os problemas ósseos, ela não tem outras doenças, outras patologias. E daí, de um tempo para cá, né, ela começou a fazer pilates. E ela vem se convencendo de que muitas das dores que ela sente é por causa da idade, tá? Enfim, pessoal, ela entendeu isso, certo? Porque o processo de envelhecimento traz alterações, tá? Que o idoso ele vai sentir, certo? E, na realidade, feliz daquele que sentir porque está sendo idoso, né? Porque está vivendo bem mais.
Ah, Analine, é uma graça, Analine. Ok, pessoal? Então, vamos seguir aí. Vamos primeiro falar de gerontologia, certo? A gerontologia, ela trabalha a velhice, né, trabalha o velho, tá? E logia vem de estudo. Então, é o estudo do velho, tá? É onde nós vamos entender o processo normal do envelhecimento, certo? Então, estuda todos os aspectos do envelhecimento, incluindo os problemas físicos, psicológicos, sociais e econômicos dos idosos, tá? Veja, pessoal, que esses problemas, eles são entrelaçados, certo? O idoso, ele vai sofrer alterações em todas essas dimensões, em todos esses aspectos, físicos, psicológicos, sociais e econômicos, né? Como a gente já tinha até falado, o idoso, ele vai passar por alterações no seu corpo, tá? Como, por exemplo, dificuldade na mobilidade das articulações devido à diminuição do líquido sinovial, tá? Um pouco da diminuição da postura, devido aos discos intercostais ficarem mais achatados, tá? Pode apresentar uma coluna mais curva, certo? Vai apresentar uma diminuição do fluxo dos neurotransmissores, causando aí o esquecimento, certo? Então, tudo isso faz parte do processo. Isso e mais outras coisas, né, fazem parte do processo de envelhecimento, tá? E que todo idoso irá passar por isso. Logicamente que uns vão apresentar isso com mais intensidade, né? Isso vai ser mais visível, isso vai ser mais intenso, enquanto outros vão apresentar isso de forma mais amena, tá? Com menos dificuldade. Quem é que vai dizer o que está com menos dificuldade para o que está com mais dificuldade? O que ele já passou, o que ele já viveu, tá? Por exemplo, os problemas tegumentares, né, os problemas de pele, tá? Se ele foi um idoso que antes, né, cuidou, se protegeu bem, cuidou, com relação à exposição, evitou muito a exposição do sol, né, os agentes do meio ambiente, né, os agentes externos, certo? Então, logicamente que hoje ele vai apresentar menos rugosidades do que aquele idoso que trabalhou no campo, né, trabalhou na roça, nunca cuidou em passar protetor solar, em se proteger, tá? Tu já vive isso, né, que eu também, tá? Então, assim, por isso que uns têm características maiores, né, dentro do processo de envelhecimento, eles vão apresentar uma sintomatologia maior, né, evidências maiores, e outras vão passar por isso de forma mais amena, tá? Então, o que vai fazer isso? O preventivo, né? Quem, por exemplo, tem um estilo de vida, né, saudável, né, esportista, durante toda a vida, logicamente que ele pode apresentar, né, de forma mais amena esses problemas, né, cardíacos, problemas respiratórios, tá? Que é o que a gente chama muito de idoso saudável, tá? Que ele tem uma vida mais ativa, que ele tem menos comprometimento funcional, ok? Então, a gerontologia, ela vai trabalhar isso, né, como processo normal, tá? Onde todo idoso, ele vai passar por isso, certo? Uns mais graves e outros mais amenos. A enfermagem gerontológica, né, é uma especialidade, né? A geriatria, a gerontologia, né, é a especialização em saúde do idoso, traz esses benefícios, né, esses cuidados mais especializados dentro da saúde, dentro da assistência, tá? Então, é uma área especializada onde, né, o público-alvo realmente é o idoso. Tá? Ele formaliza a prestação de cuidados ao idoso pelo uso do processo de enfermagem,
certo? Processo de enfermagem, como vocês já trabalham, nós trabalhamos em todo o ciclo, onde a gente presta a nossa assistência, tá? Inclusive aí no idoso, certo? Onde dentro do processo de enfermagem, nós iremos compreender o que é processo natural do envelhecimento e o que é patológico, tá? E iremos tratar, iremos cuidar, iremos prevenir. Enfatiza a promoção da mais alta qualidade possível de vida e bem-estar ao longo do ciclo da vida, e os cuidados aos idosos doentes. Então, dentro da enfermagem gerontológica, nós temos que buscar uma qualidade de vida para esse idoso, certo? Nós devemos orientar a família a como cuidar desse idoso, nós devemos orientar o idoso a como se autocuidar, certo? Porque tudo que ele já sente, ele tem que entender que já faz parte do processo, certo? Agora, ele tem que conviver com essas queixas que ele já apresenta como alterações, tá? E buscar uma melhor qualidade de vida, para que o que ele sinta não vire patológico, ok? A qualquer momento, pessoal, vocês podem interromper aí, viu? Então, nós temos dentro da gerontologia algumas práticas de enfermagem que são padrões e algumas que são princípios, tá? Como padrão, nós temos a busca pela qualidade de vida. Qualidade de vida é o que a gente trabalha, a palavra-chave dentro da gerontologia, tá? Então, nós devemos trabalhar com preventivo, nós devemos trabalhar com cuidados com relação a esse idoso, nós devemos orientar o autocuidado para que esse idoso busque também sua qualidade de vida, tá? E como princípios básicos, nós temos as orientações do cuidado e como específicos, nós temos os problemas específicos de saúde, certo? Dentro do básico, a gente trabalha o processo normal do envelhecimento, certo? Como, por exemplo, muitas tonturas que esse idoso sente, se ele não apresenta nenhuma patologia que traga esse sintoma, tá? Ele tem que entender que essa tontura faz parte do processo de envelhecimento, tá? A gente vai entender isso quando nós entrarmos no sistema neurológico, tá? Onde nós iremos ver essa questão que o nosso sistema neurológico e o nosso sistema muscular, eles irão trazer esse desequilíbrio para o idoso, tá? E esse desequilíbrio, ele traz tonturas, e o idoso muitas vezes fica achando que tem labirintite, né, que tem outro problema, e busca, né, especialistas e tudo mais, e não tem. Então, essa tontura faz parte do processo normal de envelhecimento. Entra aí nas orientações do cuidado básicas, dentro da gerontologia. E os específicos, pessoal, é porque a gente sabe, né, que todo idoso, ele tem patologias, tá? Mesmo que sejam as mínimas possíveis, mas ele irá apresentar patologias. E essas patologias, elas precisam ser tratadas. Elas são tratadas dentro da geriatria, tá? Que é o nosso próximo slide aí. Tá? Então, a geriatria, ela concentra-se no diagnóstico e tratamento de doença comuns do envelhecimento, tá? É a parte da gerontologia voltada para as questões médicas do envelhecimento. É o estudo das doenças, dos distúrbios provocados em idosos e seu tratamento. Então, veja. A diferença básica entre gerontologia e geriatria é que a geriatria, ela vai trabalhar com o autocuidado, com a qualidade de vida, com a busca da qualidade de vida dentro do processo normal de envelhecimento, dentro das alterações que todo idoso irá passar, tá? A geriatria, ela já está mais voltada para especificidade da patologia.
tá? Então, se esse idoso é hipertenso, se esse idoso é diabético, né, se tem problemas cardíacos, problemas gástricos, problemas musculares, problemas neurológicos, geriátrico, geniturinários, tá certo? Então, a geriatria, ela vai trabalhar o diagnóstico desse idoso, tá? E o tratamento desse idoso. Aí, quando a gente parte para enfermagem geriátrica, né? A enfermagem que trabalha diretamente com o idoso, nós temos que traçar o processo de enfermagem desse idoso, né? Através do diagnóstico de enfermagem, lembrando que o diagnóstico de enfermagem ele é baseado no diagnóstico médico, tá? E daí nós vamos traçar o tratamento, o processo de enfermagem, certo? Até que nós façamos a nossa avaliação de enfermagem, tá? Ou seja, o idoso nós trabalhamos com a SAI, tá certo? A nossa querida SAI aí. Então, geriatria é o ramo da medicina que se dedica ao idoso, atualmente na prevenção, no diagnóstico e no tratamento das suas doenças agudas e crônicas, como também na sua recuperação final e reinserção na sociedade, tá? Veja bem, pessoal, a geriatria, né, para alguns idosos, se torna difícil a gente desenvolver, né? Por quê? Porque a gente sabe que nós temos idosos hoje que pouco procuram uma assistência, tá? Onde muitas vezes as doenças que eram agudas, hoje já se tornaram crônicas devido a uma assistência, a uma falta de assistência, tá? Então, isso é culpa nossa? Não é, tá? Isso é culpa do idoso que não buscou essa assistência. O semestre passado, as meninas no estágio falavam, no estágio, semestre passado não, retrasado, falava no estágio de coletiva, né, que quando foram fazer lá o preventivo, algumas idosas estavam lá fazendo o preventivo pela primeira vez, tá? E assim, isso é realidade, pessoal. Tá? Nós não estamos inventando. Quem é que trabalha já dentro da saúde sabe, né, Fael, exatamente, sabe que nós temos esse público, tá? Que muitas vezes eles não buscam fazer um exame, não buscam uma assistência, e ainda diz aquele ditado popular que eu não vou buscar doença, tá? Então, muitas vezes as doenças que eram agudas se tornam crônicas porque não se buscou assistência, certo? Então, a geriatria, ela vai trabalhar, né, todo esse processo, diagnóstico, tratamento, recuperação, prevenção, ou seja, nós iremos trabalhar a nossa SAI. Pronto, né, ó, e o depoimento da nossa colega aí, Bruna, tá? Que tem uma conhecida que nunca fez nenhum preventivo, certo? E assim nós temos idosos que nunca, homens idosos que nunca fizeram exame de próstata. Isso, exatamente, se tornam resistentes. Exatamente, Paulo. Nós temos, pessoal, infelizmente, esse público aí, ok? Deu para entender, pessoal, a diferença entre geriatria e gerontologia? Tranquilo? Até aí? E daí nós vamos falar um pouquinho sobre o envelhecimento, tá? Dentro do envelhecimento, pessoal, nós temos que ver, tá? O processo de vida. Nós temos que entender esse processo de vida. Daí a importância de um bom histórico de enfermagem, certo? Dentro desse processo de vida, nós vamos saber, aliás, nós vamos compreender, tá? Por que é que o idoso está passando por isso hoje, tá? Sabemos que o idoso ele vai passar por alterações, mas essas alterações são maiores, né? São mais preocupantes, são mais visíveis, está afetando a saúde do idoso,
tá? E a gente vai saber, né, por que isso está acontecendo devido ao processo aí do envelhecimento, tá? Então, esse resgate, essa busca do antes, para que a gente trabalhe e entenda o que o idoso está passando hoje, tá? Então, o envelhecimento, ele é marcado por mudanças biopsicossociais específicas associadas à passagem do tempo, certo? Então, nós temos até, não me recordo se é aqui no slide, que se fala, não, foi um depoimento de uma aluna, né, que falou que a mulher, né, que tem uma vizinha, onde a mulher, ela é bem debilitada, tá, e o homem e o esposo dela é bem jovem, né, um idoso bem ativo, certo? Então, assim, aí vamos buscar, né, o resgate disso aí, tá? Como foi a vida dessa idosa, como foi a vida desse idoso, para que a gente entenda que se os dois têm a mesma idade, por que é que ela está com muitos problemas na idade, agora como idosa, e ele também um idoso, mas totalmente ativo, certo? Então, nós vamos fazer um resgate aí, né, que ela vivia para casa, para os filhos, se estressando, pegava a maior carga de trabalho, né, daí os filhos foram embora, né, ela desenvolveu uma depressão e daí foi se degradando, tá? O esposo bastante ativo, ainda trabalha, né, mesmo aposentado, buscou outros trabalhos, tem umas relações sociais, tá? Então, vejam, pessoal, como isso, tá, vem dizer, por que é que ela sente, vem nos mostrar, por que é que ela sente isso hoje, por que é que ele sente isso hoje, se ambos têm a mesma idade. Tá? Então, muitas vezes, o envelhecimento é a questão do estilo de vida. O estilo de vida que o idoso teve antes de ser idoso e o estilo de vida que esse idoso tem hoje, certo? Isso também implica em muito, e é isso que a gente vai ver quando a gente entrar na velhice cronológica e na idade cronológica, a questão, muitas vezes, mental, tá? Eu sou idoso, mas eu tenho uma vida boa, né? Eu viajo, eu passeio, eu participo de grupos sociais, né? Eu sou atlético, certo? Tenho uma boa alimentação, tá? Diferentemente de eu sou sedentário, eu não gosto de sair, eu me isolo, eu não gosto de participar de grupos, de relações, nem vou à igreja, tá? Prefiro mais ficar em casa, então eu vou me deprimindo, certo? Então, a questão mental, ela vem a influenciar muito aí nessa questão da velhice. É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, velhice é uma etapa da vida que segue a maturidade, tá? Apresenta efeitos específicos sobre o organismo do homem em razão do passar dos tempos, tá? Esses efeitos específicos são as alterações que todo idoso vai apresentar, ok? Alguns mais visíveis, outros menos visíveis. E daí nós temos a idade cronológica, tá? O que seria essa idade cronológica? É o número de anos desde o nascimento, é a idade que nós temos, tá? Então, vivi, hoje eu tenho 60 anos. Então, a minha idade cronológica, 60 anos, tá? Kilvia tem aí 15 anos, a idade cronológica de Kilvia é 15 anos, certo? Vivian, 70 anos. A idade cronológica de Vivian, 70 anos, certo? Então, a idade cronológica é a idade que nós temos, né? Uma conta bem fácil, tá? E daí nós temos a velhice cronológica. Essa velhice, pessoal, ela vem a ser considerada diferente dependendo do país em que nós vivemos, né? 60 anos para países em desenvolvimento, tá? É considerado velhice, é considerado velho,
e 65 anos para países desenvolvidos. Nós, né, de acordo com o Estatuto do Idoso, para nós, é considerado 60 anos, né, idoso, tá? Dentro do Estatuto do Idoso, ok? Como eu falei para vocês, né, nós temos aí a questão do psicológico, tá? Quando se trabalha o psicológico, dentro da cronologia, nós temos idoso jovem, idoso meia-idade, idoso velho, tá? Aí nós temos as idades aqui, né? Idoso jovem, 65 a 74 anos, idoso meia-idade, 75 a 84 anos, e idoso velho, mais de 85 anos. Quando eu falo para vocês, pessoal, a questão mental, né? É a forma em que o idoso se encara, tá? É a forma em que a pessoa se encara. Por exemplo, eu posso ter 40 anos e já me sentir velha, né? Já me sentir desmotivada. Eu posso ter 84 anos e me sentir super jovem, tá? Porque eu participo, porque eu sou ativo, tá? Porque eu busco uma vida mais saudável, certo? Então, essa velhice cronológica, né, nós temos, né, 60 anos já ser considerado idoso, mas a questão de como viver nessa velhice vai depender também da minha mente, ok? E daí nós temos a velhice biológica, tá? A velhice biológica são as mudanças que ocorrem no corpo do idoso, são as alterações que ocorrem no corpo do idoso, onde, como eu falei, todo idoso ele vai passar por esse processo de envelhecimento. Todo idoso vai passar por essas alterações no seu corpo, certo? E daí, pessoal, para encerrar, né, hoje primeiro dia, não vou estar dando muito conteúdo a vocês, nós vamos ver duas diferenças básicas aqui, que é senescência e senilidade, tá? Senescência é o processo de envelhecimento normal, certo? Onde todo idoso ele é considerado senescente. Por que ele é considerado senescente? Porque ele vai passar por alterações no seu corpo, por alterações no seu psicológico, por alterações no seu social, no seu econômico, tá? Então, a senescência é um processo de envelhecimento normal, resulta do somatório de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas do envelhecimento, tá? Então, todo idoso, ele é considerado senescente, por quê? Porque todo idoso, ele vai passar por alterações dentro do processo normal de envelhecimento, tá? E nós temos nosso último conceito aí por hoje, que é senilidade. A senilidade, ela está voltada para a patologia, certo? Então, a senilidade, ela define uma velhice patológica, caracterizada por disfunções orgânicas, modificações somáticas, limitações, debilitação psíquica e enfraquecimento cerebral, tá? Então, veja que senilidade são para aqueles idosos que apresentam patologia, onde essa patologia, né, vai causar alterações ainda maiores ao organismo deste idoso, ok? Deu para compreender a diferença? Então, senescência, todo idoso ele é senescente, porque todo idoso vai passar pelo processo de envelhecimento. Senilidade acontece no idoso, mas que apresenta patologia, tá? Que apresenta alguma doença. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida?